Um outro sinal que o nosso corpo nos dá e que norteia esse processo de emagrecimento e que facilita para que você consiga identificar mais as quantidades que você deve alimentar, que é a saciedade. Ela vai te ajudar num processo extremamente importante. Primeiro porque a gente muitas vezes fica, né, com dificuldades de entender qual é a quantidade que a gente precisa se alimentar, porque tem dias que a gente está com mais fome, tem dias que a gente está com menos fome, e é a saciedade que norteia tudo isso. Como é que a gente vai fazer para identificar essa saciedade, né? Como é que a gente faz isso? Da mesma forma que eu ensinei, né, no vídeo anterior, falando sobre a fome e a vontade de comer, que a gente tem sinais que o nosso corpo dá, a saciedade também tem um sinal muito importante. Ela é um pouquinho mais difícil de identificar, até porque muitas vezes a gente começa a se alimentar ou na frente da televisão ou sentado à mesa com outras pessoas, então a gente fica com dificuldade de entender, né, esse momento onde a gente está satisfeito. A saciedade, ela não é aquele momento em que você terminou de comer e você está sentindo que está pesado o estômago. Esse já é o excesso. Você já comeu demais quando você está sentindo esse sintoma. A saciedade, ela acontece um pouco antes. Ela te dá um sinal para que você entenda que é o momento de parar de comer. E aí aqui fica uma observação. Eu tenho certeza que você, ao longo da sua vida, deve ter ouvido que é muito feio repetir, né, o prato de comida, ou então que você tem que colocar uma quantidade menor de comida dentro do prato. E você pode fazer isso, mas eu vou te dar a liberdade de você repetir o prato de comida caso você sinta que não está satisfeito. E aí, como é que você vai identificar essa saciedade? Você está lá no seu almoço, e aí eu vou pedir para que você pratique isso, de repente um dia que você consegue fazer isso sozinha, seja no almoço ou no jantar. Sentou com o seu prato de comida, coloca uma quantidade que você julga que é aquela quantidade que você está acostumada a comer no dia a dia. De preferência, não exagera nas porções para que facilite aí o seu entender essa saciedade nesse primeiro momento. Colocou aquela quantidade ali no prato que você está acostumado a comer, você vai praticar mastigar o alimento para que você consiga identificar a saciedade. A saciedade, diferente da fome, né, que ronca o estômago, que dá essa sensação de fome, de estômago vazio, a saciedade ela é um sinal um pouco mais sutil. E aí esse sinal, sendo um pouco mais sutil, você vai precisar de uma observação um pouco maior. Então você sentou ali com o seu prato de comida, você começou a se alimentar, é muito importante que você descanse o talher no prato, para que você, enquanto mastiga, você respire através ali da sua mastigação, você faça esses movimentos de mastigar e respirar ao mesmo tempo. Você pode fazer isso, de repente, 10 mastigações, 15 mastigações, mas a cada mastigação você respira junto, tá? Enquanto está mastigando, respira junto. Por quê? Isso é muito importante. Vai chegar um determinado momento onde você consumiu ali, começou a comer 3, 4, 5, 6, 10 colheres, né? 10 colheradas, 10 garfadas de comida, você vai perceber um sinal, como se fosse um sinal de respiração um pouquinho mais forte. Então a saciedade é aquele momento que, se você observar, é que a gente acaba não observando, né, no dia a dia ali, a gente acaba não tendo essa percepção dessa saciedade, mas a saciedade ela é um sinal sutil que a gente sente na hora que a gente está se alimentando. Então, enquanto você está se alimentando, você está mastigando, você está prestando atenção nessa mastigação, descansando o seu talher, você vai perceber que em algum determinado momento da sua refeição você vai sentir como se fosse um suspiro mais forte. Então, você vai sentir como se fosse isso aqui, ó. Isso é a saciedade. É um sinal que o seu corpo te dá. Você vai sentir talvez a necessidade de respirar um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais forte. Então, esse é o sinal de que o seu corpo está te dando, de que deu. Você pode parar de se alimentar ali naquele momento. Uma dica que eu dou: observa isso 1, 2, 3 vezes ao longo desse processo, né, de entender um pouquinho sobre a saciedade, de entender as quantidades que você deve se alimentar. Lembrando que vão ter dias onde você vai precisar comer um pouquinho mais, então comeu aquela quantidade que você colocou no prato, terminou de comer, tá sentindo que ainda precisa de um pouquinho mais? Não tem problema, vai lá e coloca mais um pouquinho no prato, come de novo, tenta observar essa saciedade. Às vezes você não vai conseguir fazer isso num primeiro momento, mas você praticando isso 3, 4, 5 vezes, pode ser que você sinta realmente
esse suspiro e você consiga identificar isso depois com mais facilidade, tá? Isso é muito importante para que você determine, você mesma vai determinar a quantidade de alimento que você vai consumir no seu dia a dia. Lembrando que isso aqui eu acho que é assim um ponto-chave que vai mudar todo o processo também. Se você está na sua casa, minha dica é monta o prato de comida com pequenas porções, fez isso, percebeu que ainda não estou muito satisfeito ou eu ainda não identifiquei a minha saciedade, põe mais um pouquinho de comida no prato e senta para se alimentar de novo. Não tem problema você fazer isso, tá? Se você está fora de casa, e aí é um ponto bem legal e que eu a vida inteira pratiquei isso, depois que eu aprendi a fazer isso, que é, se você vai em algum lugar onde você tem um prato feito, por exemplo, não tem problema. Começa a comer o prato, sentiu que na metade do prato você está satisfeita, pede para o garçom embalar aquilo ali para você levar para uma próxima refeição. E não tem problema, por exemplo, e aí entra aquela estratégia, aliás, entre uma ideia aqui de você não precisar respeitar essa estratégia de 3 em 3 horas e tudo mais, é você perceber que de repente comeu aquela quantidade, comeu meio prato daquele prato feito que você pediu num restaurante, por exemplo, e aí você levou aquela marmitinha embora, se dali 1 hora, 2 horas você sentir que tá com fome, sentiu que o estômago tá vazio, que tá roncando, você pega essa marmitinha e termina de se alimentar, entende? Então assim, a ideia é que você tenha essa liberdade para que você consiga fazer isso. Tanto colocar uma porção menor no prato e depois repetir caso você sinta necessidade, como também consumir um prato sem precisar raspar aquele prato do PF ali, né, do prato feito, só porque você está num restaurante. Comeu metade do prato, você pode levar o restante para casa, para que você consuma ali de repente no jantar ou 2 horas depois, conforme você sinta necessidade. Então, façam isso. Tentem observar a saciedade, que isso é um ponto que vai, de fato, mudar a sua estratégia, né? Mudar a sua relação com o emagrecimento. Isso vai facilitar de verdade todo esse processo e te ajudar nesse caminho em busca do seu emagrecimento, em busca de uma qualidade de vida maior. Depois me conta aqui.